Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula do Desafio das Técnicas. E nessa aula aqui eu quero compartilhar com você algumas dicas, algumas ideias, algumas técnicas para resolver algumas dores, algumas dificuldades que você tem aí no teclado. E para isso eu enviei lá no grupo, para quem está participando em tempo real do desafio, né? Essa aqui é a nossa terceira aula. A primeira aula foi na segunda, onde eu passei aqui uma abertura de acordes para você deixar o acorde mais sofisticado. Na aula de ontem, terça-feira, eu compartilhei também uma forma de dedilhar, de movimentar a mão esquerda fazendo baixo. Ficou bem completo a aula também, como eu falei. Eu vou entregar de fato um conteúdo relevante para que você consiga destravar no teclado nesse ano de 2026. Lá na primeira aula eu falei um pouco sobre a minha metodologia também, vale muito a pena você assistir, porque não vai ficar gravado, certo? A não ser que você está vendo isso aqui no futuro. Hoje a data é dia 4/2 de 2026. Se você está vendo isso aqui lá no futuro, se você adquiriu, comprou esse desafio, ou se você está vendo dentro da plataforma, não se preocupe que aqui vai ficar disponível para o resto da vida, certo? Os meus conteúdos, meus cursos são vitalícios, então o acesso é para sempre. Mas se você está aqui no dia de hoje, em tempo real, e você não é meu aluno ainda do Teclas Pro, saiba que esse material não vai ficar disponível, então assiste o mais rápido possível e consuma o máximo de conteúdo possível, porque o conteúdo que te trouxe até o nível musical que você está hoje não é o mesmo conteúdo que vai te levar para um próximo nível. Então você precisa disso aqui, certo? Já tem muita gente ao vivo aqui comigo. Muito boa noite a todos que estão chegando aí. Deixa eu até colocar aqui para me ver ao certo quantas pessoas estão me assistindo nesse momento. Para você que está me assistindo ao vivo aqui no YouTube, deixa eu dar um recado importante aqui, ó. Então vamos lá. Vou colocar aqui o formulário para quem respondeu. Para quem não respondeu, tudo bem. Geralmente são as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, e se você se identificar, talvez você se identifique, na verdade, com esse formulário. Olha só, 16 pessoas responderam, né? São poucas pessoas, mas assim, já é uma porcentagem do pessoal que está ali dentro do grupo. E dessas perguntas, a primeira pergunta que eu fiz foi assim, ó, qual o seu maior desafio hoje no teclado? Aí as pessoas colocaram aqui, ó, improviso, reharmonização. Não se preocupe que não mostra o nome aqui, certo? O formulário, ele segue aqui sem dizer quem foi que respondeu cada coisa, então fique à vontade se você for responder um formulário meu algum dia. Improviso, reharmonização, ritmos, destravar e evoluir, tocar de ouvido, tocar bem. Bora ver aqui, ó. Improviso, eu vou falar um pouco sobre cada um aqui, rapidamente, para não ficar muito cansativo. A minha visão sobre improviso é a seguinte, ó. Improviso é você conseguir ligar os acordes através das escalas, certo? Minha visão sobre improviso é essa, e na aula de amanhã é quinta-feira, né? Pronto, na aula de amanhã ia ser nessa aula de hoje, só que eu decidi tirar algumas dúvidas. Na aula de amanhã eu vou trazer aqui um conteúdo de improvisação, que vai te ajudar demais. Eu vou passar algumas técnicas hoje, porém, improviso especificamente, para quem tem dificuldades, eu vi aqui através do formulário, ó, que muita gente tem dificuldade com improviso. Tem improviso aqui, ó, tem improviso aqui embaixo também, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu estava olhando mais cedo. Improviso aqui, ó, técnicas de improviso. Então, na aula de amanhã eu vou passar uma técnica de improviso aqui que me ajuda demais. Tem improviso aqui embaixo. Então, é uma dificuldade que muitos tecladistas têm. E se você tem essa dificuldade, então não perca a aula de amanhã, certo? Que é a nossa quarta aula, quando eu vou falar sobre improvisação. Reharmonização, minha visão sobre reharmonização. Já passei a visão sobre improviso, né? Então você precisa aprender técnicas que você vai conseguir ligar os acordes. Ó, vou fazer aqui o Dó, Sol, Lá menor, Fá e Dó. Então você vai... Eu estou usando a escala para conectar esses acordes. Improviso, na minha visão, é isso. E se você aprender técnicas que profissionais já fazem, aí você encurta o caminho. Você não precisa criar as próprias coisas, não. Você vai utilizar recursos que são viáveis para desenvolver essa improvisação, e amanhã eu vou falar sobre esses recursos, certo? Reharmonização. O que é reharmonização? Vi aqui que tem dificuldade em reharmonização. E reharmonização, na minha visão, é quebrar o padrão da harmonia. Por exemplo, eu tenho uma música simples aqui, ó. Mais perto quero estar. Eu fiz um Dó e um Fá maior. Só que eu posso reharmonizar essa primeira parte da música. E eu acredito que existem dois pilares da reharmonização, que é quando você substitui um acorde ou quando você acrescenta novos acordes, movimentos, voicing, certo? Por exemplo,
um assunto que é muito interessante, que se tudo der certo, talvez eu vou falar sobre isso na sexta-feira, o 251. Né? Todo mundo sabe o que é o 251, você toca o 2, o 5 e o 1 do acorde que você quer chegar. Então, se eu estou no Dó aqui e eu quero chegar no Fá, eu vou tocar o 251 de Dó. Então, 251 é uma técnica de reharmonização. Por exemplo, eu estou aqui agora, ó, mais perto quero estar. Tá vendo que o que era 2 acordes apenas ficou 4 acordes? Eu coloquei um Sol menor, um Dó e um Fá. Na verdade, ficaram 3 acordes, certo? Coloquei um Dó menor, o Sol menor, o Dó e o Fá. Então, eu estou reharmonizando, eu estou quebrando o padrão da harmonia. Se fosse deixar aqui mais completo, mais robusto, eu poderia fazer um 2-5-1, só que com esse voicing aqui, ó. Voicings é um tipo de técnica também que, se você aprender, você vai fazer o 2-5-1 não tão cru assim, ó. Sol, Dó e Fá. Você vai fazer um voice sofisticado, ó, e vai soar mais interessante. Você poderia também, olha só como fica na prática, só para mostrar. Mais perto Tá vendo? Eu quebrei o padrão da harmonia. Poderia ficar um nível acima, né, que é o movimento 2-5-1, que inclusive esse movimento de 2-5-1 ele está aqui na apostila, ó. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei as principais técnicas aqui dentro da apostila, que inclusive tem 5 disponíveis ainda para quem se interessar. É isso aqui, ó, movimento 2-5-1. Aí eu passo aqui em todos os tons. No Dó é tudo isso aqui, ó. No Ré é tudo isso aqui. No Mi é tudo isso aqui. No Fá é tudo isso aqui. No Sol é tudo aqui. E depois eu passo também aqui nos acordes sustenidos, ó. Dó sustenido, o Ré bemol. E esse movimento ele é basicamente isso aqui, ó. Mais isso que eu fiz é um movimento. Então, técnicas de reharmonização, elas servem para justamente quebrar o padrão da harmonia. Tá ficando claro até aqui? Deixa eu até colocar aqui ao lado um pouco do que o pessoal está aqui me acompanhando. Voltando aqui para o formulário, olha só. Aqui no formulário, eu perguntei também qual assunto você mais gostaria de aprender comigo. Aí aqui tem o dedilhado e arpejo, né? Os dedilhados, eu compartilhei um dedilhado na aula de ontem, que foi a aula do desafio das técnicas, né? Onde eu passei esse dedilhado aqui, ó. Essa forma de dedilhar, passei esse aqui também, ó. Passei a mão direita aqui na mão esquerda, desculpa, uma forma de dedilhar ela usando o baixo, né? Então vale a pena você assistir. E existem outros dedilhados também, ó. Deixa eu mostrar um dedilhado interessante aqui que tem na apostila. O dedilhado está aqui, deixa eu ver. Opa, arranjo, dedilhado. Aqui, por exemplo, eu gosto de um dedilhado. Quem é meu aluno do curso Teclas Pro vai encontrar ele no curso também. E quem tem a apostila vai encontrar aqui, ó, o dedilhado criativo. É esse dedilhado aqui. Eu chamo ele assim porque eu gosto de nomear os dedilhados. E ele funciona assim, não vou explicar não passo a passo, né? Porque também não vou ensinar tudo de graça, né? Que eu não sou besta, eu tenho que pagar o meu aluguel. Então, ó, ele é isso aqui, basicamente. Ó, fazer aqui no Fá sustenido. Um dedilhado simples, mas que já enriquece muito ali a tua música. E ele é bem simples mesmo, se você entender e focar, você vai conseguir movimentar. Os dedilhados servem para aquele momento que, por exemplo, você vai tocar um fundo musical, vai tocar uma música mais lenta, beleza? É fundamental. Tá tudo ok aí com a live, tá, né? Para mim aqui tá tudo ok também. Que bom. Outra coisa aqui, outra dúvida que muita gente tiveram e mandaram aqui no formulário. Olha só. Acordes sofisticados, é abertura de acordes, certo? Aprenda aberturas, quanto mais, melhor. Movimentação entre os graus. Olha só, movimentação entre os graus eu vou falar na aula de amanhã, que eu vou falar de improviso, e eu vou mostrar como utilizar a escala maior. Lembra que eu falei que é fundamental a escala maior você aprender ela e a escala menor também? Eu vou mostrar como faz para você movimentar aqui, ó. Eu vou fazer os graus do campo harmônico. Ré menor, Mi, Fá, Sol, Lá menor. Tá vendo que tá tipo uma musiquinha juntando os acordes? Essa musiquinha eu estou fazendo técnicas de improviso que eu vou passar na aula de amanhã, certo? Mais uma coisa que perguntaram aqui, ó, tocar de ouvido. Pronto, isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, muita gente quer aprender a tocar de ouvido. E eu vou falar um pouco sobre tocar de ouvido aqui também, porque
eu preciso ser sincero com muita gente, ok? É assim, ó. Primeiro que não existe uma fórmula específica para tocar de ouvido, ok? Se eu disser assim, estude tal coisa que você vai conseguir tocar de ouvido. Primeiro ponto. E segundo ponto, tocar de ouvido não é um superpoder. Tem gente que acha, se eu aprender a tocar de ouvido, eu vou conseguir tocar qualquer música do mundo. É só a pessoa começar a cantar ali, eu vou começar a tocar acompanhando e vai dar tudo certo. Não, não é bem assim que funciona, certo? O tocar de ouvido nada mais é do que você identificar o tom da música que está sendo cantada, aquela música que você já toca em um tom específico, e você identificou qual é o tom que está sendo tocado, e a partir daí você vai tocar nesse novo tom. Porque assim, não tem como você adivinhar quais foram os acordes que o compositor utilizou se você nunca ouviu a música anteriormente ou nunca tocou ela. Isso aí é um superpoder que é impossível, certo? Aí quando a gente fala em ouvido, a gente define 2 ouvidos. Existem 2 ouvidos. Na verdade, 3. É o ouvido comum, né, daquela pessoa que nunca tocou nenhum instrumento, nem canta, nem está nem aí para isso, ouvido comum. Aí tem o ouvido absoluto, né, que é aquele... Aí sim, aí a gente pode chamar de dom, porque assim, eu particularmente vai fazer 16 anos, 15 para 16 anos que eu toco teclado, eu comecei lá em 2010, e assim... Desses anos que eu toco, eu conheci muitos músicos, muitos mesmo. E desses músicos que eu conheci apenas 2 que têm o ouvido absoluto. A estatística diz que de 10 mil pessoas, uma nasce com o ouvido absoluto. Então é raro, é difícil demais você encontrar um músico que tem o ouvido absoluto. Hoje com a internet você consegue ver muitos, né? Porém, assim, no dia a dia mesmo é muito difícil, eu digo pela minha história de 15 anos e conhecer apenas 2. E é um dom, não tem o que fazer, a pessoa nasce com aquilo, se cair um ferro no chão, ela sabe qual é o tom que está sendo tocado, qual é a nota ali, qualquer vibração, qualquer coisa que emita um som. Deixa eu ver aqui se travou aí, travou para você, para mim aqui deu uma bugadinha de leve, mas aparentemente já voltou, né? Deixa eu ver se para você também. Pronto, então, a gente não pode contar com isso, né? Quem nascer com dor, se você não nasceu, pronto, já foi. Aí tem o terceiro ouvido, que é o ouvido relativo, certo? O ouvido relativo é o que a gente desenvolve. A gente desenvolve esse ouvido. Aí, além de desenvolver o ouvido, que é coisa de tempo, né? Porque é um membro do seu corpo, então você vai precisar ali se familiarizar, escutar músicas. Além disso, aí existem alguns conteúdos que você precisa saber para que você, quando desenvolver esse ouvido relativo, saiba o que está acontecendo ali, ok? Para mim, eu vou dizer minha experiência de verdade, para mim foi 2 anos, certo? 2 anos. Eu comecei tocando em 2010 na igreja e até 2012 ali, os músicos que tocavam há mais tempo me passavam, na verdade, até finalzinho de 2011, os músicos me passavam. Dó, fá, ré, agora sol, agora mi, agora lá. Eu não conseguia pegar os tons ali, não identificava isso direito, ok? Mas aí, depois de 2 anos, meu ouvido eu fui me familiarizando com os intervalos. Intervalo é um assunto que é interessante estudar, que é o espaço que tem entre as notas. Se você praticar escala, isso vai vir naturalmente. Então, escalas é o primeiro assunto importante. Por quê? Porque quando você vai pegar um tom, preste atenção aqui, você que tem dúvida com tocar de ouvido, certo? Isso aqui são dicas importantes. Quando você vai pegar um tom, você vai caçar, é uma procura que você vai fazer. Aí a pessoa vai estar cantando ali, sei lá, foi na cruz, onde um dia eu vi. Pronto. Você sentiu que tem aqui essas 4 notas, né? Porque o ouvido relativo já foi desenvolvido, então você entendeu que tem essas 4 notas aqui, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Então essas notas aqui, elas são comuns, por exemplo, na escala de Mi. Se é a escala de Mi maior que está sendo tocada através da melodia, então isso quer dizer que provavelmente tem um acorde de Mi e esse acorde pode ser o acorde do tom da música. Aí, qual é o próximo acorde? Aqui é outra dúvida também que eu vou aproveitar para responder, por mais que talvez, não sei se alguém perguntou aqui no formulário, mas tem a ver com isso também. Olha só, eu não sei se você já prestou atenção ou se você passa por isso, até se você passa... Me diga aí se você passa nos comentários no chat. Quem não estiver conseguindo digitar no chat é porque tem que se inscrever no canal. É só tocar nesse sininho aqui, ó, se inscrever, aí vai liberar o chat para você comentar, ok? É muito comum acontecer isso aqui. A pessoa, ela toca uma música ali, eu vou colocar uma música simples aqui, ó. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Pronto, ela toca essa música aqui no tom de Sol, ela pratica em casa, ela pegou isso aqui... Quero subir o mais alto que eu puder.
só pra te ver. Só que aí, quando ela vai tocar ali na igreja, a pessoa que vai cantar, ela não cantou no tom de sol, né? Já aconteceu isso aqui com você? Ela cantou no tom de mi maior. Como usar que... E agora? Para que nota eu vou? Qual é o acorde que eu preciso tocar? Porque aqui, ó, eu tocava bem em sol, só que em mi eu não faço a maior, não tenho a noção de onde eu vou, para onde eu vou, qual é o acorde agora. Pronto. Se alguém passa por isso, é onde entra a questão do campo harmônico, que eu falei para você, né? Por quê? Porque primeiro você identifica qual é o tom que a pessoa está tocando, né? Para quem tem um ouvido ali relativo e entende da escala, identificou que é no Mi. Só que agora, quais são os próximos acordes? Não tem como adivinhar se você nunca tocou, certo? Mas se você já tocou num tom aqui, ó, preste atenção nisso aqui, isso aqui é valioso. Se você já tocou em um tom, se você já toca a música, só que quando muda o tom você não tem noção do que fazer, bora lá. Para você que tem essa dificuldade, funciona assim, ó. Existe o campo harmônico, né? O campo harmônico é uma fórmula. Esse aqui é o campo harmônico maior, estou usando ele porque na música aqui está usando o campo harmônico maior. E quando você memoriza essa fórmula, você sabe quais são os graus do campo harmônico, certo? Olha só, o compositor que compôs essa música aqui, ele usou essas notas aqui. Se a gente pegar o campo harmônico de sol, não sei se vai dar para ver aí, mas são 7 acordes, ok? E desses 7 acordes, ele utilizou apenas 4. Por isso que eu disse para você que não tem como você tocar uma música que você nunca ouviu antes, porque não tem como você adivinhar. Até porque, para quem conhece os relativos, ó, o Mi menor ele tem a mesma ideia na música do que o Sol, o Ré tem a mesma ideia do que o Si menor. O Dó ele tem a mesma ideia do Lá menor, porque são relativos, então não tem como adivinhar qual foi o que o compositor utilizou. Porém, quando você domina o campo harmônico, você sabe que o compositor ele utilizou aqui ó, o primeiro grau, que é um Sol, tá vendo? Utilizou ele aqui. Utilizou depois o quinto grau tá aqui, não vai dar para ver muito bem daí, mas isso aqui é o quinto grau, que é um Ré, tá vendo? Então, no tom de Sol aqui, ó, a música tá assim, primeiro grau, aí depois ele foi para o quinto grau. Depois ele foi para onde? Para o sexto grau, tá aqui, ó, Mi menor, sexto grau. Ele foi para o sexto grau do campo harmônico. E por último ele foi para o quarto grau, que está aqui o Dó. Olha só, preste atenção nisso aqui. Ele foi para o quarto grau, certo? Então, quando você vai pegar uma música a partir de hoje, você não vai mais focar nos acordes que estão sendo tocados. Você vai focar em quê? Você vai focar nos graus que foi utilizado. Por quê? Porque se você agora está tocando essa música em Mi, e você já dominou o campo harmônico, né? Porque o campo harmônico é fundamental e todo músico, independente do instrumento que toca, precisa dominar o campo harmônico. Aí você sabe que o Mi está aqui, ó. O próximo acorde é qual? É o quinto grau. Qual é o quinto grau de Mi? Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si maior, porque o campo harmônico diz que o Si é maior no tom de Mi. Ele está aqui, ó. Então vai para um Si. Aí depois... Qual é o próximo acorde? É o sexto grau, que é o sexto grau menor. A gente vê o sexto grau aqui de um Mi, é um Dó sustenido menor. Então, o próximo acorde aqui ó, é um Dó sustenido menor. Depois, o compositor ele foi para o quarto grau, que é um Dó, no tom de Sol. Então, no tom de Mi, qual é o quarto grau? É um Lá. Pronto. Isso aqui é algo que você faz mentalmente, certo? Isso aqui, quando você domina o campo harmônico, você não precisa fazer todo esse cálculo. É claro que se você, assim como a Miriam, né, que faz transposições com frequência, porque ela tem que adaptar para a voz dela, justamente para quem gosta de cantar, precisa fazer esse cálculozinho, porque às vezes você está cantando uma música ali, ó, como no meu caso, eu cantei como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Eu estou forçando um pouco, eu poderia cantar mais confortável, então eu vou mudar aqui para o Mi maior. Já vai ficar melhor para mim cantar. E mudando, a gente tem esses acordes aqui, ó. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Ó a abertura. Só pra te ver, olhar para te ver. A abertura que eu ensinei na segunda aula, na primeira aula do Desafio das Técnicas. Ficou claro até aqui? Show? Deu para entender? Bora prosseguir aqui então. Olha só. Vamos pegar mais uma dúvida aqui que eu percebo que é uma dúvida que muita gente tem, que é aqui, deixa eu abrir aqui a tela. Como tocar aqui as técnicas, falei sobre isso, improviso, amanhã.
técnicas arpejos. Ó, memória muscular, como improvisar, mais uma vez, improviso no dia de amanhã. Técnicas de improviso, de novo, amanhã. Como desenvolver as duas mãos no teclado. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é algo que muita gente peca nisso aqui, certo? Como desenvolver as duas mãos no teclado. Vou passar aqui um pouco mais rápido, que é para não ficar aquela aula enjoada, né? Eu quero compartilhar aqui, se a gente bater a nossa meta, eu quero compartilhar uma técnica interessante também, certo? Nessa aula aqui, para não ficar só nas dúvidas. Olha só. Vocês me veem fazendo isso aqui, rápido. Isso aqui são escalas. Só que você vê rápido assim e acha que eu tenho o dom, né? Não, eu não tenho o dom. Na verdade, dom para mim, existe dom, só que não são físicos, ok? O que isso aqui que é físico é repetição, né? Por isso que eu sempre digo, a mãe de todos os dons é a repetição. E assim, para quem é meu aluno do curso Teclas Pro, muita gente pula isso aqui, é por isso que fica com dificuldade. É isso aqui, ó, o principal aqui dentro, logo no início, o primeiro módulo, eu fiz questão de deixar no início. Aqui, ó. Na verdade, é o terceiro módulo, porque aqui eu passo algumas instruções, né? Aqui são os encontros ao vivo, que eu estou fazendo esse ano de 2026, para quem é meu aluno do Teclas Pro, de 15 em 15 dias tem encontro ao vivo para fazer análise de música, para debater um assunto específico, para tirar dúvidas. Então, se você quiser fazer parte do meu curso, seja muito bem-vindo. Eu estou liberando desconto, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou liberando desconto para quem está participando do Desafio das Técnicas, certo? O curso ele tem um valor, o ano todo ou até a próxima atualização, né? E para quem está participando aqui do Desafio das Técnicas, que quiser me chamar no meu número do WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, aí eu vou dar um desconto. É só falar que está participando do desafio. Até a sexta-feira eu estou oferecendo esse desconto, essa condição especial. Aí aqui um exercício, tem aqui apenas 2 exercícios, que é o exercício de agilidade e o exercício de coordenação motora. Aí muita gente passa isso aqui ou assiste uma vez apenas e vou estudar as técnicas prontas. Aí tem dificuldade em executar elas, por quê? Porque não fez isso aqui. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, nem do meu sovaco. Esses 2 exercícios aqui são exercícios do livro O Pianista Virtuoso, do francês Ranon, né? Os exercícios de Ranon, que são muito famosos, aí, muita gente fala sobre isso aqui na internet. E eu sou sincero, eu nunca li o livro, nunca nem vi, só que eu aprendi esses 2 exercícios, certo? E foram esses exercícios que destravam, certo? Não destravou, destravam as minhas mãos. Tem meses, por exemplo, eu passei 3 meses sem fazer nada, eu descobri que eu vou ser pai, né? Graças a Deus, eu estou esperando uma neném. E esse tempo eu tive que mudar de cidade, enfim, eu passei um tempo sem fazer aula, sem exercitar, sem tocar, e nos meus dedos comum vai travando, né? Claro que não vai enferrujar do dia para a noite, mas até hoje eu tiro um tempo, não vou dizer que é todo dia, mas eu tiro um tempo para executar esses exercícios. Então, assim, se você nunca fez um exercício de agilidade, deixa eu ver aqui como é. Vem cá, meu amor. Pode? Não pode não? Eu vou mostrar aqui minha esposa. Olha só, minha esposa está praticando esse exercício. Tudo certo? Deixa eu tirar aqui a câmera, que ela não gosta de aparecer. Deixa eu tirar aqui e pronto. Olha só, ela não é tecladista, ok? Veja aqui, senta aqui, Bi. Olha só, ela não praticou, segundo ela, só que ela vai fazer aqui, ó. Pode começar. É isso aqui. Tá vendo? Não é minha mão não, minha mão é mais escura uma coisinha, ó. Faça com a mão esquerda agora. Olha a agilidade que ela tem. E ela não é tecladista, viu? Faça um Fá sustenido maior aí. Um acorde de Fá sustenido maior. Eu não sei ver agora, não. Pois é. O exercício, ó. Só se eu der o Fá. Mão esquerda, viu isso aí? Que todo mundo é travado, ó. Ela não é tecladista, ela não toca há muitos anos como você, mas olha a agilidade que ela tem. Por quê? Porque ela senta na frente do teclado, hora ou outra, não é nem todo dia não, porque além do buchão agora da gravidez, né? Mas ela senta hora ou outra e vai praticar esse exercício aqui de agilidade. E eu conheci esse exercício lá no início mesmo, ali em 2011, 12, e ó...
descendo. É chato, é chato. No começo bate, entreva. Vai devagarinho aí, grave um vídeo do primeiro dia e 7 dias depois faça novamente. E o de agilidade é esse aqui, ó. E alternando. Tá vendo? Isso aqui não é dom, certo? Isso aqui é repetição, isso aqui é prática, é exercício, é igual em academia. Quanto mais você vai, mais você tem resultados. Se você parar também, você vai perder os resultados. Aí, enfim, o músculo vai diminuindo. E são esses 2 exercícios apenas para quem é meu aluno do curso Teclas Pro. Se você não é, procura esses exercícios de Hanon, eu indico você estudar isso aí, ou se cadastrar logo no curso aí para a gente estudar juntos, beleza? Mais uma dúvida aqui, bora lá, hoje é dia de tirar dúvidas. Eu vou abrir aqui para quem está ao vivo, né? Vai que você não conseguiu responder, só que eu vou só para a última sessão aqui para finalizar o formulário, depois eu vou ver com mais carinho aqui. Eu pergunto assim, ó, se você pudesse tomar um café comigo durante 15 minutos, qual pergunta me faria que poderia mudar a sua vida musical? Aí aqui, ó, como evoluir de maneira correta e rápida. Eu vou passar aqui o que deu certo para mim. O que deu certo para mim foi aprender técnicas prontas, certo? Entender o que é que os tecladistas profissionais fazem para deixar os acordes mais sofisticados, para movimentar a mão esquerda, para fazer um dedilhado em músicas lentas. E naquele momento que a voz se cala, o que é isso? Que arranjo foi esse? Dueto invertido, 5895, que esse arranjo aqui, essa é uma técnica bem versátil que 95% dos tecladistas profissionais que eu conheço utilizam no dia a dia. Eu liberei de uma forma gratuita, porque eu vendo, certo? Eu vendo, você já entendeu, né, que eu tenho um material na plataforma aqui, o Wi-Fi. E assim, se você quiser aprender esse arranjo que serve como abertura, ela é bem versátil essa técnica, eu estou liberando gratuitamente para quem está aqui durante o desafio das técnicas. É só você me enviar o seu e-mail aqui nesse meu contato que está aqui em cima, ó. Me envia o seu e-mail que eu vou estar liberando lá na plataforma, vou mandar o passo a passo para você. A única coisa que eu peço é assista até a sexta-feira, certo? É só mandar um e-mail lá que eu vou estar liberando para você. Vamos continuando aqui, olha só. Então, a maneira mais rápida para mim foi aprender as técnicas, criar a memória muscular para que você não precise ficar fazendo cálculo e, por último, construir um vocabulário musical com técnicas prontas. Para quem é meu aluno do curso, tem um cronograma de estudos. Dentro desse cronograma, deixa eu até ver se eu abrir ele aqui, cronograma, quase não saía. Olha só, para quem é meu aluno do curso Teclas Pro, tem acesso a esse cronograma aqui, ó. Esse é um cronograma de 12 meses. Então, se você entrou hoje ou amanhã, daqui a 12 meses, se você seguir o que está aqui, você vai conseguir melhorar em muito a sua performance, certo? Aqui não é promessa de vendedor de curso, não. É porque aqui está a metodologia que deu certo para mim e que vem dando certo para os meus alunos. Aí aqui diz assim, é separado por 4 trimestres, né? No primeiro trimestre, o primeiro mês você vai estudar notas, as escalas, na verdade, a fórmula das escalas. Aqui eu deixo bem certinho o que você precisa fazer em cada mês. Segundo mês, vai estudar os acordes, para quem nunca parou para estudar acordes diminutos, acorde meio diminuto, acordes tensionados. Aqui dentro do cronograma você vai entender. Campos harmônicos e transposições. Segundo trimestre, vai aprender aí as técnicas. Aí eu mostro aqui como, né? Porque também, ó, tem que estudar de forma inteligente. Né? Para quem compra o curso ali e vai só assistindo aula, não tem resultado mesmo não. Mas para quem estuda de forma inteligente, consegue captar isso aqui, ó. Preste atenção. Para você que é meu aluno e você que não é também. Aqui no módulo de abertura, tem várias aberturas. Olha só. Aqui no módulo de baixo, tem alguns baixos também. No módulo de dedilhados, do mesmo jeito, ó, tem 7 dedilhados. No módulo de arranjo, tem 17 arranjos profissionais. Grace Note, arranjos de blues, o que eu chamo de arranjo de Ed Mota, arranjo 5893, trieto, dueto invertido, arranjo em bloco. Tem o arranjo para acorde menor, que se tiver interessante essa aula aqui, eu vou compartilhar para quem ficou até o final, certo? É um presente que eu vou dar para quem está ao vivo, eu não vou deixar gravado na aula, por isso que é bom você participar ao vivo também. Deixa eu ver aqui, pronto. Tem vários arranjos, só que você não precisa aprender tudo, porque aqui no cronograma diz assim, ó, no quarto mês, né, que você já vai ter ali dominado as escalas de forma consciente, vai entender a fórmula dela, assim como eu falei nas primeiras aulas, você vai ter aí também entendido a formação dos acordes, já está tudo certinho, aí você vai aprender a técnica, que são as técnicas prontas. No caso aqui, ó, de acordo com o cronograma, vai ser
abertura de acordes, baixo, um dedilhado, um arranjo, uma finalização. Tá vendo que é tudo um aqui, ó? Não é mais do que isso. Você precisa de um apenas porque o seu objetivo é construir um vocabulário musical. E para isso você precisa disso aqui, uma abertura, um baixo, aí depois você repete um ciclo. Aqui eu mostro como você vai fazer. Você vai escolher uma nova música, vai manter o mesmo campo harmônico, aí vai replicar as aberturas. Aí no sexto mês, que já é ali no segundo trimestre ainda, você vai criar um novo ciclo, é uma nova abertura, um novo baixo. Então, tem uma forma inteligente de você estudar isso aqui. Não é assim, empurrando com a barriga ou de qualquer jeito. E para quem é meu aluno, tem acesso a esse cronograma aqui. Por isso que é bom você... Assim, é importante, né? Não vou dizer que você precisa, mas é importante você ter um caminho para seguir, porque senão você vai ficar perdido, vai estudar conteúdos que talvez não precise tanto, ok? Pronto, vamos responder mais dúvidas aqui para a gente passar uma técnica para não ficar só aqui eu falando e tirando dúvidas. Inclusive, se você está vendo aqui ao vivo, vamos pegar aqui mais uma pergunta aqui. Olha só, deixa eu ver aqui, eu falei sobre esse, né? Qual foi os métodos e o caminho que você seguiu? Pronto, é justamente esse método, técnicas prontas, memória muscular e vocabulário musical, foi o caminho que eu segui. Me ajuda, estou te ajudando. Se eu estou no primeiro grau e quero ir para o quinto grau, para o quarto grau, na verdade, ou para o sexto grau, quinto grau, ficou meio confuso aqui, viu? Ou para o sexto grau ou mesmo quinto grau, que nota ou acorde devo usar como passagem para preencher a música com mais eficiência e técnica? Olha só, se você quer mudar de um acorde para outro, às vezes você não precisa encher de novos acordes, não. Às vezes uma melodia simples já enriquece muito. Na aula de amanhã, para quem participar ao vivo aqui, eu vou compartilhar aqui uma forma de você ligar os acordes utilizando a escala maior e a menor, que provavelmente você já conhece. Nem que seja a de dó ali, né? Que é todas as brancas, não tem nem como não conhecer, não. É só arrastar o dedo, ó. Estou fazendo aqui toda a escala de dó, certo? É só isso aqui. Porém, para você que conhece mais escalas, você vai entender como fazer isso aqui, ó. Estou aqui, por exemplo, no dó, que foi a pergunta aí. E eu quero chegar no fá, ó. Tá vendo que não foi preciso fazer aqui, sei lá. Esses caras que entortam as músicas assim, eu não acho muito interessante. Mas eu fiz um negócio bem aqui simples, ó. Eu saí do dó aqui, ó, e fui para um fá, só com essa melodia, ó. Para o quinto grau. Isso aqui, ó, que eu fiz aqui, é um arranjo de quarta. É uma técnica. Tudo que eu faço, ó, eu quero que você saiba de uma coisa. Tudo que eu fiz aqui quando eu estou tocando, não é da intuição, não. Não é dom, não é, sei lá, tá saindo agora. Não. São técnicas que eu repito no meu dia a dia há vários anos. Quando você entender isso aqui, aí o jogo vai mudar para você, certo? Esse arranjo que eu fiz, abre mesmo em cima aqui, olha só. Puxei aqui e vem em cima do arranjo de quarta. Deixa eu ver se eu não deixei nem marcado, não. Vem mesmo em cima. Esse aqui é o arranjo de quarta, ó, que eu fiz aqui no tom de sol. Ele está até no tom de sol também. Olha que coincidência. Olha só. As notas utilizadas são essas aqui, ó. Os dedos que eu utilizo são esses aqui que eu deixei aqui embaixo, certo? Esse aqui foi o protótipo, mas eu vou pegar aqui a apostila que eu vou mandar para sua casa. Essa aqui, ó. Essa aqui, a impressão dela ficou melhor. Mateus, quanto custa a apostila? Fale comigo, certo? Fale comigo aí no WhatsApp, porque assim, o curso online, para me liberar ele para você, eu pego o seu e-mail, coloco na plataforma e o acesso chegou imediatamente, sem precisar fazer nada, sem suar. Só que uma apostila dessa aqui, para chegar na sua casa, eu tenho que me deslocar do interior onde eu moro, para a capital do meu estado, que dá 100 quilômetros, 50 para ir, basicamente 50 para voltar. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que colocar isso aqui dentro de um material para... Né, os correios é bagunçado, a gente sabe. Então, eu tenho toda a proteçãozinha que eu coloco dentro de um plástico, bolha. Eu tenho que me deslocar até o correio, certo? Para ir digitar lá o seu CEP, a sua
casa, a sua rua, a sua cidade, tudo certinho, e tem que fazer esse envio. Então dá um trabalhinho a mais, né? Uma apostila física dá um trabalhinho a mais. Eu nem sei se eu vou continuar com isso. Eu estou pensando 2 vezes aqui para ver se eu vou continuar. Mas ainda tem essas 5 unidades disponíveis. Caso você se interesse, fale comigo quanto antes, porque eu tenho certeza. Tem 300 pessoas assistindo às minhas aulas aqui no Desafio das Técnicas, de acordo com o canal do YouTube, e eu fiz apenas essas 20 unidades, que dá menos de 10%, e eu com certeza vai se acabar, certo? Só que aqui, ó, eu vou pegar essa técnica que eu disse que compartilhar, ela está na página 100. Quantas páginas são, Matheus? São 158. Está na página 100 aqui, ó. Página 100. Aqui, ó. 100. Vamos lá, vai dar certo. Arranjo de quarta. Olha só que lindo. O arranjo de quarta, como ele é simples. Ó. Isso aqui são tudo arranjo. Está aqui, página 100. Ó. Ele é assim, ó. Tá vendo como a qualidade é bem melhor? A impressão ficou melhor. Não sei se na câmera vai dar para ver 100%, vai ficar um pouco embaçado, mas está tudo bem. Aí eu mostro aqui o movimento do arranjo também, porque, desculpa, aqui são as notas utilizadas e aqui é o movimento do arranjo. Vou sair dessa, depois dessa, venho para essa, ok? Aqui eu passei no tom de dó, né? Foi. É isso aqui, ó. Aí eu explico aqui, ó, o arranjo de quarta é um tipo de arranjo que passa a sensação de conclusão, como se estivesse finalizando a ideia musical. Por exemplo, no final de uma estrofe ou refrão, quando o som repousa no 5º grau antes de retornar ao primeiro. Aí eu deixo um exemplozinho aqui, ó. No exemplo, se eu estou tocando aqui uma música, por exemplo, no tom de dó, aí o 5º grau é o sol maior, né, o dominante. Aí eu venho aqui, ó. Aí vou encerrar aqui, ó. Aí eu encerro no dó. Tá vendo? Isso aqui que eu fiz é o arranjo de quarta, que eu recomendo você estudar. Mateus, mas eu não quero a apostila, não. Para mim não faz sentido uma apostila, não tenho tempo, eu não gosto de papel, eu gosto de digital. Cara, meu curso, Teclas Pro, tem esse arranjo também. Para você que é meu aluno, corre lá. Vai lá no módulo Arranjos Matadores, desce lá embaixo e procura a técnica chamada Arranjo de Quarta, que está na aula 10 do curso. Aí aqui, ó, vai ter uma aula bem detalhada, onde eu coloco cada dedo aqui, passo devagar, mostro em todos os tons, certo? Tem 2 opções aí para você. Sozinho e confuso você não vai ficar mais, isso aqui eu garanto, certo? Tá acompanhando até aqui? Tá ficando claro? Deixa aí, ninguém falou. Parece que está todo mundo dormindo ou deixou só o celular ali rodando com a live. Parece que não tem ninguém comigo aqui. Eu vou focar em quem está ao vivo. Eu acredito que já foi suficiente o que eu falei aqui do formulário, ok? Ó, como faço para tocar de ouvido? Já falei sobre isso. Gostaria de ter a sua memória muscular, mas a velhice não ajuda. Meu amigo, é repetição, certo? A idade eu sei que influencia em algumas áreas, mas eu não costumo acreditar muito não, porque eu tenho alunos de 85 anos que estudam, que repetem ali, que praticam, que vão desenvolvendo com o tempo, certo? Não estou mentindo, eu tenho de fato. Um abraço, meu amigo Jorge, todos que me acompanham há um certo tempo aí, que já foram alunos, que têm uma certa idade mais avançada. Um abraço para você, é isso aí. Só fracassa quem desiste, beleza? E quem é bom em dar desculpas, às vezes não é bom em fazer outra coisa, porque vive dando desculpa. Não estou dizendo que é o seu caso aqui, por isso que não tem nome, está tudo bem. E eu entendi a ironia também pelo kkk, mas é assim, tem que repetir, cara. Tem que ir devagarinho ali, por mais que não tenha tanto tempo, por mais que a idade já chegou. Mas é isso aí. Uma técnica que me ajuda a fazer improviso. Amanhã, participe amanhã da aula que eu vou passar uma técnica de improviso. Uma técnica... Eita, professor, seria várias perguntas, imagino, viu? Como faço para tocar bonito? Aprenda técnicas prontas. Se vale a pena prosseguir com esse sonho. Transforme sonho e coloque como meta. Se você tem um sonho de tocar teclado, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Agora, se você tem uma meta, aí a meta você tem um alvo. Quando você transforma o sonho em meta, aí você tem um alvo. E quando você tem um alvo, você se pergunta o que eu preciso fazer. Deixa eu ver aqui se eu estou... Parece que está dando uma travadinha, hein? O que eu preciso fazer para
alcançar, para atingir esse objetivo, esse alvo. Aí tem os passos, né? O quê? É estudar escala? Então, essa semana eu vou sentar e vou estudar só escalas, certo? Transforme o sonho aí em meta que você consegue e vale a pena sim, beleza? É bom tocar em casa, tocar ali para os amigos, para impressionar os familiares. Isso é muito bom. É minha vida atualmente, né? Não sei se você percebe, mas eu não toco mais assim. Eu toquei durante muitos anos. Eu saí de casa para tocar com 16 anos de idade. Eu larguei estudo e fui rodar aí Brasil afora, mais na região aqui do Nordeste, mas eu rodei demais, assim, toquei muito. Toquei em bandas seculares também, toquei na noite da capital do meu estado, em barzinho. Toquei muito tempo, só que eu pensei assim, não faz mais sentido trabalhar com música, perdeu aquele brilho, sabe? Aí hoje em dia eu toco em casa, eu convido os amigos, eu faço um som, eu canto com a minha esposa, canta bem, a gente toca aqui, eu passo o dia cantando, é muito bom. Então não desista não, vale a pena, certo? Para quem toca na igreja também, muito bom, quem toca na igreja, que consegue transmitir ali uma mensagem através do instrumento, fazer um fundo musical, de fato elevar o louvor da igreja, isso também é muito bom. Eu toquei durante mais de 8 anos na igreja e foi a minha escola, é muito bom, não desista não, vai dar certo, viu? Como desenvolver as 2 mãos no teclado? Exercício de coordenação motora, que é esse aqui, ok? Tocar com confiança, tem que saber o que está tocando. Se você não sabe o que vai acontecer depois, você não tem confiança nem para ir ali na esquina. Vai que tem um assaltante esperando você. Então, se você sabe, não, está tudo certo aqui, já olhei, não tem nenhum movimento na rua, vou lá, você vai com confiança. Então, tocar com confiança, meu amigo, saiba o que você está fazendo, ok? Como você conseguiu tocar sem cifras? Você sentiu muita dificuldade? Em quantos anos você conseguiu se libertar das cifras? Olha só. Campo harmônico, certo? Se você depende de cifras, é porque você não entendeu o que eu falei aqui de campo harmônico. Na verdade, você não entendeu o campo harmônico, certo? O que faz você depender de uma cifra é aquela dificuldadezinha que eu já falei sobre ela aqui. Então, quando você domina o campo harmônico, aí acabou preocupação com cifra para você, beleza? Encerrei aqui, as principais perguntas foram essas, só que a aula continua, calma aí. Deixa eu ver aqui se tem algum aviso para dar. O aviso importante é, se você está participando do Desafio das Técnicas, eu liberei um conteúdo gratuito, que eu vendo esse material na plataforma, é uma Masterclass, é uma aula de 46 minutos, onde eu passo a técnica que 95% dos tecladistas profissionais utilizam no dia a dia para deixar a música mais rica, para fazer um arranjo, um dedilhado ali. E se você quiser assistir essa aula gratuitamente, a única condição é assistir até a sexta-feira, certo? Você fala comigo no WhatsApp aqui, ó, e me manda o seu e-mail que eu vou liberar para você, ok? Já tem algumas pessoas que estão ao vivo aqui comigo que estão deixando a maior dificuldade no teclado, e se você não deixou ainda, deixe que eu vou responder ela agora. Já está chegando o horário da finalização da aula, mas eu vou dar uma atenção para você que está até agora aqui comigo na quarta-feira hoje. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas e 55 minutos da noite, e você está aqui. Meus parabéns. Você poderia estar dormindo, você poderia estar assistindo qualquer coisa no YouTube, na Netflix, ou fazendo qualquer outra tarefa, mas você decidiu parar um tempo para estudar. E é isso que vai fazer você tocar bem. É isso que diferencia as pessoas que têm resultado das que não têm. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro aqui, ó, eu faço questão de riscar uma folha para falar sobre isso aqui. Ó. O conhecimento que te trouxe até o nível musical que você está hoje. Vamos dizer que você está aqui nesse nível musical. Não sei se você está satisfeito ou não. Só que esse conhecimento aqui, ó, que trouxe você até esse nível, não é o mesmo conhecimento que vai te levar para um próximo nível. Se você quiser ir para um nível mais alto, você precisa adquirir isso aqui, ó. E ficar até uma hora dessa aqui, eu acredito que é o que está fazendo você evoluir. Por mais que você precisa repetir, porque isso aqui não é veneno. Veneno é você toma ali e morreu. Né? Isso aqui não é veneno, não. Isso aqui você tem que aprender, tem que entender a técnica, tem que criar uma memória muscular, tem que ir construindo o vocabulário musical. Agora sim, é um ano que você tira, se você seguir o meu cronograma de estudos, é um ano da sua vida que você vai tirar para passar o resto da vida tocando bem, sem quebra-cabeça com assuntos complexos. E enquanto eu tomo aqui uma aguinha, eu quero que você deixe aí no chat agora qual é a sua maior dificuldade no teclado hoje, que eu vou falar um pouco sobre ela, ok? Deixa aí no chat. Matheus, eu não estou conseguindo inscrever, não. Não tá, porque você precisa se inscrever aqui no canal. Para quem está vendo ao vivo, tem um sininho aqui, você toca nesse sininho e se inscreve, ok? Vamos lá. Já tem algumas dúvidas aqui, ó. Deixa eu pegar a primeira. Professor Matheus, parabéns. Ser pai é maravilhoso. Deus te abençoe poderosamente. Valeu, meu amigo Nutrivita Elite, né? É o canal aqui dele. Muito obrigado de verdade. Estou muito ansioso, feliz.
Ansioso é a palavra que me define mais, né? Graças a Deus, eu acredito que a vida me preparou para esse momento e estou muito feliz de verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. Matheus, eu consigo tocar em qualquer tom, só preciso desenvolver as técnicas. Ótimo, Ruth. Tua apostila está chegando, né? Pelo link de rastreio que eu mandei para a senhora. Você consegue ver onde ela está, se ela já saiu, se ela já chegou. E eu acredito que com a apostila agora você vai conseguir se isolar ali distante das tecnologias e conseguir aprender as técnicas ali no seu tempo, certo? Devagarinho, vai vendo ali em todos os tons. A vantagem aqui, né, é que todas as técnicas que eu passo, aqui dentro da apostila, principalmente, tem a memória visual, desculpa, tem a imagem aqui para você guardar ela na sua memória visual. Existe uma memória visual, né? Às vezes tem gente que tem mais facilidade de guardar uma imagem do que de guardar um conteúdo, um áudio que ouviu. E agora, Ruth, é só continuar no passo que você já está, que eu estou vendo que você já é aluna há um certo tempo, né? Já está progredindo, está conseguindo ir melhorando ali dia após dia. O segredo é repetição. A mãe de todos os dons é repetição, ok? Meu amigo Euclides disse assim, ó, poderia explicar de novo sobre o arranjo de quarta e a finalização? Euclides, se o senhor for meu aluno, que eu acredito que é, né? Parece que o Euclides já é meu aluno. Euclides é aqui, ó. Eu não vou repetir esse assunto, porque ele está bem mastigadinho aqui e é até mais interessante você assistir ele dentro da plataforma. Tá aqui, ó, o arranjo de quarta. Tá vendo? Ó? Lá no módulo Arranjos Matadores, você vai vir aqui na aula 10 e eu explico detalhadamente aqui o arranjo de quarta, certo? Mostro como é, em todos os tons aqui, ó. Eu mostro de uma forma lenta também, passando devagarinho, explicando os graus de cada escala. Então, faz sentido você ver aqui direto no curso, porque você vai conseguir absorver o conteúdo melhor do que numa aula assim no YouTube, que tem muita informação. Se eu passar aqui, por mais que eu passe, mas talvez você fique até mais confuso do que até mesmo lúcido de alguma coisa. Então, vale a pena conferir lá, certo? Mas, Matheus, eu não sou seu aluno ainda. Fala comigo, meu amigo Euclides, que eu consigo liberar para você uma condição especial. É só me chamar no WhatsApp, ok? Mais uma dúvida aqui, deixa eu ver. Qual a maior dificuldade sua? Me diga aí. Professor, eu comprei seu curso porque sua didática é top demais. Valeu, meu. Fico feliz em poder contribuir com a sua jornada musical. E assim, a minha didática é meio grosseira, né? Eu não uso tanto termo ali formal, musicalmente falando, porque nunca fiz graduação, nunca fiz conservatório, porém eu toco bem, e eu toco bem porque eu estudei alguma coisa, né? Não foi do nada, eu não acredito nesse dom que a pessoa... É claro que tem algumas pessoas que crescem no lar musical, né? Então escuta muitas músicas, ali vê o pai tocando, que não foi o meu caso. Eu sou o único músico da minha família, meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, então não tive contato nem com meu pai, imagine com música, mas... Brincadeiras à parte, sobre isso, sobre estudar a coisa certa, beleza? Estou estudando as escalas, já consigo executar as 24, que bom, isso é uma maravilha, fico feliz demais em ver isso. Poder, como é o nome do YouTube aqui? Poder Fashion, alguma coisa assim, né? Poderosa Fashion, legal. Que bom, fico feliz em saber, provavelmente é uma mulher, né? Fico muito feliz em saber disso. As escalas são fundamentais, é a base de toda a música. Das escalas sai a formação dos acordes, maiores, menores, diminutos, sai os campos harmônicos também, então você já está dominando as 24, maravilha, show de bola. Deixa eu ver aqui, eu tenho dificuldades em... Deixa eu aumentar aqui que eu estou ficando velho, viu? Minha vista já está... Eu tenho dificuldades em interligar os acordes. Pronto, Ruth. Olha só, quando sua apostila chegar aí na tua casa, já está nos correios. Você vai pegar aqui na página, deixa eu dizer aqui exatamente para você, ó, a partir da 108, beleza? Aqui eu falo sobre fazer a ligação repousando nas tríades, só que eu falo também sobre como sair da sétima, que é um atalho que talvez a senhora nunca prestou atenção nisso, da nona, certo? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas leia a partir da página 108, que você vai internalizar a ideia de você interligar esses acordes com melodia, certo? Porque é melhor você interligar eles com melodia do que com mais acordes. Talvez fique muito preenchido ali, talvez fique com muito excesso. Então, quando você vai desenvolvendo as melodias ali,
através dessa ideia que eu passo, que na aula de amanhã eu vou passar um gostinho disso também, né? Para quem ainda não é meu aluno, dizer assim, poxa, se eu aprendi isso gratuitamente com o Matheus, imagine como é o curso dele. Então, na aula de amanhã eu vou falar sobre isso também, para quem participar ao vivo, não vai ficar gravada. Poderosa Fashion disse assim, minha maior dificuldade é me livrar das... é alguma coisa aqui das cifras, né? Como eu falei anteriormente, para se livrar das cifras é campo harmônico, faz sentido estudar. Como você... Foi você que disse que... Foi outro aqui. Pronto. Mas você estuda a escala primeiramente, aí depois você estuda os campos harmônicos, que eu garanto a você que você não vai depender mais de cifra, certo? Mas repetindo as músicas cifradas, quando olho, já estou tocando sem olhar. É isso aí, é sobre isso. Isso aqui que eu falei é importante. Poderosa Fashion. Os graus, certo? Quando você estiver pegando a sua próxima música agora, você não foca mais nisso aqui não, nos acordes não. Você foca nos graus, porque quando você foca nos graus é até melhor de lembrar e conseguir tocar essa mesma música em outros tons, porque você tá no primeiro grau agora, vai para o quarto grau, aí depois vai para o sexto grau menor. É sempre os mesmos graus, campo harmônico, isso aí, certo? Faz mais sentido memorizar a música através dos graus do que através de cada acorde individualmente. Pronto. Então, é isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Meu amigo Júlio disse assim, minha maior dificuldade é saber o próximo acorde, os próximos acordes. Campo harmônico. A dificuldade de todo mundo aqui, todo mundo não, de 90% das pessoas que falou até agora, é campo harmônico. O próximo acorde, que é o que eu expliquei aqui, ele vem a partir do campo harmônico, certo? A família. É assim, cada acorde ele tem a sua família, certo? Ele tem a sua família específica. E essa família é o campo harmônico, por exemplo. Essa família aqui é o campo harmônico. Está aqui, eu já falei sobre, né? Campo harmônico. Existem 3 campos harmônicos principais, que é o campo harmônico maior, fundamental, você precisa saber dele. Tem o campo harmônico menor, natural, certo? Que é comum também em muitas músicas, e o campo harmônico menor harmônico. É isso aqui, esses aqui você não precisa passar horas e horas, você precisa entender como é, o que é, para que serve, e precisa entender a fórmula. É igual fazer um bolo. Se você entender a fórmula, você vai conseguir fazer o campo harmônico aí bem mais tranquilo, porque é a mesma coisa da escala. Minha amiga que dominou aqui a escala, ela sabe o campo harmônico já, se ela memorizar a fórmula. Porque, olha só como é simples, preste atenção. A escala de Mi, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Ré sustenido. Preste atenção. O campo harmônico são essas notas aqui, cada uma delas, só que transformada em acorde. Transformada em acorde. O Mi é um Mi maior. O Fá sustenido, que é a segunda nota da escala de Mi, é um Fá sustenido menor. Aí o Sol sustenido é um Sol sustenido menor. Qual é a quarta nota? 1, 2, 3, 4. Lá. A quarta nota é um Lá maior. 5. A quinta nota é um Si maior. A sexta nota é um Dó sustenido o quê? Menor. E a sétima nota é um Ré sustenido meio diminuto. E como você sabe disso, Matheus? Porque quando você sabe que é maior, quando você sabe que é menor. Porque eu dominei essa fórmula aqui. É só isso aqui que você precisa memorizar. Né? Isso, a gente acha que é isso tudo, né? Mas não, é só essa fórmula aqui, Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor e sétimo grau meio diminuto, ok? Então, quando você memoriza isso, aí para você que já sabe as 24 escalas, você basicamente já sabe os 24 campos harmônicos, porque é a mesma coisa da escala, só que transformada em acorde, maior ou menor. O que vai dizer se é maior ou se é menor é só essa formulazinha da escala aqui, Tá ela aqui, Rabisquei. Para quem gosta de papel, é isso aqui, Tá aqui, Fórmula da escala. Vou até deixar aqui, Fórmula, pronto. Aí agora quando você for voltar para estudar, a vantagem da apostila é essa, Porque você vai revisar, você não precisa ficar procurando qual foi a aula, qual foi o minuto que ele falou sobre aquilo. Não. Você chega na frente do seu teclado, abre a apostila, aí tá aqui, vamos ver, a fórmula, tá aqui, deixei notado bem grandão para quando eu for revisar, eu já tá nela aqui, certo?
O meu contato é esse que está aparecendo aqui em cima. Qualquer coisa é só falar comigo. Só consigo tirar de ouvido o 2 e o quarto. Faz parte. Com o tempo vai chegar aí. Bom cachorro isso? Só o filé, seu curso, que bom. Fico feliz em poder contribuir com a sua jornada musical. Samuel disse assim, ó, olá, já sou seu aluno. As aulas da live vão estar disponíveis na plataforma? Talvez. Vamos assistir ao vivo aqui, que vai ser importante. Mas sim, meu amigo Samuel, não se preocupe que eu vou criar um produto lá chamado Desafio das Técnicas e vou subir todas essas aulas. Para quem está vendo no YouTube aqui, aproveite que é só até sexta. Claudina, boa noite. Então, esse aqui foi o conteúdo, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu aparecer aqui que eu sumi. Aqui dentro desse site tem as demais aulas, todas com os melhores momentos. Eu espero que você faça o máximo de proveito possível aqui desse conteúdo, porque ele vai ficar disponível até a sexta-feira. Consuma o quanto antes. E se você está gostando, não se esqueça de deixar um gostei para você que está vendo aqui no YouTube e também repetir, porque a mãe de todos os dons é repetição, ok? Para quem tiver interesse ou no curso ou na apostila, já vai falando comigo no WhatsApp aqui, que eu vou te passando a condição que eu estou fazendo para quem está participando aqui do Desafio das Técnicas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo até agora e nos vemos na aula de amanhã, onde eu vou falar sobre improvisação. Eu vou passar como faz para ligar os acordes utilizando a escala maior, que eu já falei sobre ela lá na primeira aula, então vale a pena você dar aquela revisada na fórmula, ou aqui no site, se você está vendo no site, tem em cima aqui a foto que eu mandei dessa parte aqui, ó, das escalas. Eu tirei uma foto dessa parte da apostila e mandei, tá aqui em cima dentro do site, para você que está vendo no site, que você vai memorizar de uma forma mais rápida também as apostilas, porque você está guardando aí na sua memória visual. Aí eu vou mostrar como utilizar essas escalas para desenvolver improviso, para aquele momento que você vai fazer um fundo musical na igreja, vai tocar ali, sei lá, sozinho, vai ligar os acordes e deixar mais preenchido, certo? Eu te espero na aula de amanhã. Um abraço e até lá.